Gente, eu queria vir falar aqui sobre o que está acontecendo com os homens e com as mulheres cristãs nos últimos dias, porque está acontecendo um movimento muito estranho, não sei se vocês vão concordar comigo. Não sei se vocês têm acompanhado todos os movimentos que têm surgido em defesa da masculinidade, da feminilidade bíblica. Não sei se vocês viram o que aconteceu com a Jordana na última semana, mas que é algo muito ligado a isso também. Mas eu acho que deu para perceber, se você é do meio gospel, se você consome conteúdo de internet gospel, você percebeu que a gente tem essa nova tendência, uma onda mesmo de conteúdo sobre isso e um grande enfoque no tema principalmente da masculinidade nos últimos tempos. Então a igreja começou, principalmente as mulheres, a se levantarem e acusarem os homens de não serem masculinos, de não tomarem o papel de homem nas suas igrejas. Porque muitas igrejas têm muitas meninas solteiras, muitos meninos solteiros, e aí começa essa onda de falar que os homens não tomam atitude, que os homens são parados e tudo mais, e eu confesso que eu já fui uma dessas pessoas. Mas, nos últimos tempos eu tenho sido levada a pensar sobre isso, e eu vejo, gente, que a gente começou a dar um enfoque de que aprender masculinidade é mais importante do que aprender a ser um homem segundo o coração de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus é ser alguém que conhece a Deus. Então, que se dedica à leitura da palavra, não que se dedica a um curso, ou a um retiro, ou a uma escalada relacionada à masculinidade. Não é isso que vai fazer de um homem de Deus e um homem que cumpre com os seus papéis. Da mesma forma, não é ser uma mulher que fica em casa, que serve somente ao marido, que não tem nenhuma outra função além de servir o seu marido. Não é isso que é ser uma mulher feminina. Eu falo isso porque surgiu esse estereótipo de que se um homem não consegue te sustentar, ou se você não quer ser sustentada por um homem, então você não é uma mulher feminina, e o seu homem não é um homem masculino porque ele não consegue dar conta do recado que é você. E isso é extremamente absurdo, né? Isso é extremamente contra o que a Bíblia fala, né? A Bíblia traz mulheres que tinham diversas funções. Traz mulheres que trabalhavam em casa, traz mulheres que trabalhavam fora de casa, que tinham funções de governo. Traz isso dessa forma. A gente tem mulheres de vários tipos, e homens de vários tipos na palavra, que serviram a Deus com as suas ações, com as suas escolhas. Mas a gente não tem obedecido a isso e acreditado nisso na prática. A gente tem colocado padrões de como relacionamentos devem ser, de como homens devem ser, de como mulheres devem ser, e tem falado que isso é um padrão de masculinidade ou feminilidade bíblica, e tem ensinado isso com muito mais dedicação do que a gente se dedica ao ensinamento da Bíblia, ao aprendizado da Bíblia. Então, é isso, gente. Essa é a minha opinião. Eu poderia falar muito mais aqui, mas, enfim, começo de discussão aqui, né? Líder fazendo de conta que não tá vendo esse bando de marmanjos, que essas... Olha, eles são tudo benzinho, gente, nada pessoal. Vocês estão no lugar certo, e Deus quer vocês aqui mesmo. Mas vamos dar um pedalo Robinho nesses meninos. A gente age como se fosse normal. Já quase não tem homem na igreja, o pouco que tem não quer nada com nada. Se eu tivesse igreja, gente, eu não tenho igreja. Mas se eu tivesse, eu acho que eu já tinha excluído metade. Marido que não faz a esposa virar os olhos, excluo. Não, não fique de mal de mim. Esposa frescurenta, preguiçosa, excluo também, tá? Menino que 25 anos, não tá namorando, não tá casando, não tá estudando, não fazendo nada da vida, excluo. Gente, isso aqui é só na igreja, não tem nada disso, tá? É uma coisa assim, imaginária. Injustiça social, isso daí, viu? Porque a mulher tem uma janela biológica. E o homem não é chamado de solteirão, mas a mulher é. O homem não perde capital social. De 30 anos, 40 anos, vai chover opções. Eles sabem que tem. A mulher de 40 anos, ninguém olha. Ela é invisibilizada na sexualidade, na afetividade. Ela é invisibilizada em tudo, estigmatizada de várias formas. E o homem não sofre esse tipo de pressão social, estigmatização, invisibilização social. E a mulher, quanto mais velha fica, principalmente dentro da igreja, sofre. O homem não. Qualquer hora. Bota aí, ó. Se tiver um dente, tem concorrente. Até rimou, né? O irmão, né? A esposa, Deus recolhe, 60 e tantos anos, com a pancinha assim, abençoadinha, né? De presbítero, raiz.
Corpo de pai de família, viu? Não é problema nenhum, não. Quem gosta de bombada é... Mas tá bom, mas aí tá lá aquela criatura lá, usando corega já. Se der confiança, sai noivado do velório. Agora vai ver quando é a mulher. Quando é a mulher? Estamos falando de questões sociais também, mas são questões estruturais que estão acontecendo e nós não estamos lendo. Muito menos confrontando. Difícil, gente. Eu não agrado de injustiça, não. Você sabia que a falta de homem no mundo atual que queira casar, que queira se comprometer, é cumprimento da palavra de Deus? Se você for em Isaías 4, versículo 1, lá vai estar escrito que chegaria o tempo em que 7 mulheres diriam para apenas um homem: nós mesmos comeremos do nosso pão, ou seja, a gente vai se sustentar, tão somente case com a gente, dê-nos um sobrenome e tira-nos da vergonha de ser solteira. Tá escrito isso na Bíblia, que nos finais do tempo ia ser 7 mulheres para um homem. E eu acredito que está se cumprindo, porque os homens atualmente, eles estão perdendo muito da masculinidade, da questão de querer prover uma mulher, da questão de querer ter uma família. Outros gostam mais de homens do que de mulheres. Mesmo às vezes se relacionando com mulher, eles são homoafetivos, se dão melhor com homem, gostam de ouvir homens e gostam de estar na presença de homens. Fora isso, se espalhou pelo mundo, né? O casamento gay, homem com homem, que não é da mesma proporção do que o casamento de mulher com mulher. Eu vou colocar os dados aqui no vídeo para você ver como homem com homem casa mais do que mulher com mulher. O que acontece diante desse cenário? O que eu faço? Socorro Deus? Socorro Deus. Diante desse cenário, a mulher valorosa, que tem valor na presença de Deus, ela não vai passar por isso, porque Deus, ela vai reservar um homem bom. Deus vai reservar um homem bom para ela. Então, a mulher valorosa na presença de Deus, Deus vai guardar ela no final dos tempos para que ela continue tendo família. Tanto é que hoje em dia o principal desejo, a principal motivação das mulheres não é mais ter família, e sim ter dinheiro, ter currículo acadêmico. Mas aquelas que conservarem esse desejo de ter família no coração, orarem a Deus, não se submeterem a ter pouco de um homem, com certeza Deus vai abrir as portas. É isso. Se você se valorizar, você não vai precisar implorar para um homem casar com você. Ele que vai implorar para você casar com ele. É verdade, experiência própria.